Boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Eu estou aqui para conversar com o Wilton Vieira, ele que é especialista em gestão de risco e planejamento financeiro, porque o nosso assunto aqui é a questão do endividamento, a questão aí de organizar, ou melhor, reorganizar as finanças. Wilton, seja muito bem-vindo, obrigada por atender o nosso convite aqui no NT Sul. Eu que agradeço, Gabriela, tudo bem com você? É um prazer estar aqui. Um abraço também para todos os telespectadores da NT. É importante a gente receber o Wilton aqui, porque a gente está no momento, né, em que cerca de 63% da população brasileira está endividada. Então ele vem para trazer algumas dicas de como organizar o orçamento e conseguir, né, sair do vermelho. Wilton, que dicas são essas e de que forma que as pessoas devem, né, tocar aí com o financeiro nesse momento? Sim, realmente a gente chegou em números assombrosos, né, de endividamento. É importante a gente reforçar duas questões diferentes. Uma é endividamento, a outra é inadimplência, né? O endividamento não necessariamente é algo negativo, né, se você utilizar bem esse crédito. O grande problema, por exemplo, pessoas que compram imóveis, elas acabam se endividando. É o que a gente chama de alavancagem financeira. Elas pegam dinheiro emprestado para poder comprar alguma coisa. Se você faz bom uso desse crédito, ok. O problema está na inadimplência, né, quando você não consegue pagar essas parcelas. Então, existem algumas dicas que são muito simples para poder fazer com que as pessoas saiam desse cenário de endividamento e de inadimplência. O primeiro passo é aceitar o fato que está endividado, né? Então, muitas pessoas acabam negando essa situação e levando com a barriga aquilo ali. Elas não comunicam à família que elas estão passando por aquilo. Então, a família acha que está tudo normal, mas na realidade não está. Então, é importante que você peça ajuda à sua família para justamente economizar e também cortar despesas, né? E até mesmo daí podem surgir ideias de novas fontes de receita que vão ajudar muito nessa situação financeira. O segundo ponto é justamente ter a dimensão real dos seus rendimentos e das suas despesas, né? Coloca tudo no papel. O assalariado é aquele cara que pega o salário bruto dele ali, faz alguns cálculos de cabeça e fala que a receita dele é aquela, mas ele não sabe realmente quanto ele ganha, né? O autônomo e o empresário é um cenário ainda mais complicado, porque o que ele faz? Ele pega a renda anual dele, divide por 12 e ele fala que aquilo ali que é a receita mensal dele. E dessa forma ele acaba não aceitando e não levando em consideração toda a volatilidade, toda a inconsistência da receita dele. Então, no caso de um autônomo, de um empresário, o que eu recomendo? Que ele justamente pegue essa média, subtraia 20%, e utilize aquele valor como a base da receita dele. E ele vai trabalhar o orçamento dele em cima daquele valor. No caso de uma pessoa endividada, renegociar prazos, né, e juros das dívidas, tá? Então, os maiores interessados que vocês paguem as suas dívidas são realmente os seus credores, então eles estão abertos para isso. Priorize, né, aquelas dívidas que têm as maiores taxas de juros. Por quê? Porque realmente são aquelas que tiram cada vez mais da sua receita. E certifique também que essas parcelas que você tá renegociando ali, elas caibam no seu orçamento, porque de nada adianta você renegociar e novamente cair na inadimplência. Um outro ponto muito importante, tá, é estabelecer metas para cada tipo de despesa, como alimentação, moradia, transporte, educação, saúde. As pessoas, elas vivem muitas vezes num padrão de vida muito acima do que elas poderiam. E aí tem um exemplo muito clássico, que eu gosto bastante, que é estabelecer metas até diárias de consumo. Se você determina que durante um mês você vai gastar, por exemplo, R$800 de almoço, você entende que você vai poder gastar só R$26 por dia. Se você chegou em um determinado dia e gastou R$26, aquele cafezinho de R$4 que você pensou em tomar, você não vai tomar. Então, isso é muito importante, isso evita uma série de surpresas no final do mês. Estabeleça metas para cada tipo de despesa. Para você controlar na risca o seu orçamento, né, eu aconselho sempre a usar uma ferramenta prática para a gestão de receitas e despesas, e aí a gente tem planilhas, caderno, aplicativos e tudo mais. Uma outra dica que, assim, eu acho que é muito boa, né, cortar cartões e contas, né, eles dão a falsa impressão de que você possui mais recursos do que você tem. Tem até uma brincadeira que eu falo, né, cartão de crédito é aquele dinheiro que você não tem, que você gasta geralmente com coisas que você não precisa. Então, cortar cartões de crédito é fundamental. E eu acho que o último ponto é você justamente buscar outras formas de receita, né?
isso é uma possibilidade, a receita ela é a base de tudo. Uma vez que você tem receita, você consegue controlar também os seus gastos logo em seguida. É justamente essa receita aí que você acabou de falar, né? Aquilo que a gente ganha, que muitas pessoas não estão tendo nos últimos meses. Veio aí, né, a famosa pandemia e tirou, infelizmente, o trabalho, o emprego de muitos brasileiros. E aí, quando não se tem receita, quando não se tem esse salário, aí realmente a orientação, a dica é não gastar com nada que não tenha necessidade. E aí, recorrer ao empréstimo para manter ali aquelas despesas extremamente necessárias, como conta de água, de luz, alimentação também. Um dos grandes problemas dessa pandemia foi a alta do desemprego, né? Isso trouxe também aquela iniciativa do brasileiro de ser cada vez mais empreendedor e buscar o autoemprego, né? A receita, como eu disse, ela é a base de tudo. Se você não tem receita, você precisa buscar caminhos, você precisa buscar meios para poder gerar receita. Ou você gera receita, ou você vai ter que depender da sua rede de contatos ali para poder te ajudar. Os bancos, eles têm lucros recordes, eles têm apresentado lucros recordes por conta dessa questão dos empréstimos, né? Então, se você for fazer um empréstimo, entenda onde ele se encaixa. Às vezes, a gente consegue negociar uma dívida fazendo uma dívida menor. Então, se você tem uma dívida com uma alta taxa de juros, você pega um empréstimo para pagar aquela dívida, só que esse empréstimo tem que ter uma taxa de juros menor do que a outra. Então, isso é uma das formas também que as pessoas têm para poder controlar um pouco melhor as suas dívidas. Então, você precisa ter um controle de gastos para poder lidar com as suas despesas atuais, para poder montar a sua reserva de emergência e também para poder pensar no seu futuro, né? Então, as pessoas, elas gastam acima do que elas ganham, elas poupam muito pouco quando poupam, e geralmente quando chegam até na terceira fase da vida, o que elas têm? Sobras, né? Porque elas pouparam só aquilo que sobrou. Recentemente a gente trouxe aqui no NT Sul a reportagem mostrando como está, né, a vida dos transportadores escolares, porque por conta da suspensão das aulas, essas pessoas aí ficaram sem ter renda alguma e muitos têm os seus veículos financiados. Então, o exemplo trazido por essas pessoas, por esses motoristas, foi de que para não perder o bem, não perder e não ir a leilão, né, não ser recolhido pelo banco, eles vêm pagando apenas o juro. Essa é uma dica correta que vale não só para veículos, mas também para imóveis, para quem tem financiamento desse tipo? Infelizmente, a gente está passando por um cenário de força maior, né? Então, é necessário buscar outras fontes de renda. Se você tem um negócio que foi muito abalado pela pandemia, busque outras fontes de renda, se reinvente. Veja, você não consegue se livrar de uma dívida de uma hora para outra, né? Então, renegocie aquilo que você tem, né? Hoje o mercado está muito aberto para isso, ele entendeu muito isso. A gente teve o caso aí do aumento dos aluguéis, que foi uma coisa absurda, e aí os locadores, eles tiveram que se readaptar a isso. Então, se você está com financiamento, se você está com uma dívida que está muito grande, que os juros estão te apertando demais, vai lá e renegocia. Esse é o principal ponto, tá? Então, você consegue sim mudar prazos, você consegue sim reduzir juros. Uma das alternativas por quem ficou desempregado nos últimos meses foi a questão de ser motorista de aplicativo, até mesmo para conseguir aí tentar manter em dia o financiamento do veículo. Só que a gente tem que colocar no papel também todo o custo, a manutenção do veículo e a hora trabalhada. E aí, qual é que é a orientação para quem está assistindo essa nossa entrevista e está aí se desdobrando com essa alternativa para tentar, né, manter o sustento da família? A questão dos motoristas de aplicativo, eu acho que eles trouxeram uma oportunidade muito grande, né, principalmente nesse período de pandemia. Eu sei que são levados em considerações manutenções e tudo mais. Existem outras possibilidades no mercado, né, como aluguel de carros, por exemplo, que você consegue já abater aquilo ali, você tem menos gastos, então tem várias empresas que permitem isso a um custo bem acessível, mas no final de contas o dinheiro precisa entrar todo mês, né? Então, de nada adianta eu chegar a fazer o cálculo poxa, vai custar caro a manutenção, vai sair caro o desgaste, vai sair caro a hora gasta. Então, ou você busca possibilidades para poder ter uma receita, e essa é uma das possibilidades, ou você simplesmente não vai ter receita entrando. Então, não adianta nada eu controlar completamente os meus gastos se eu não tenho dinheiro entrando. Então,
Os motoristas de aplicativo, eles têm essa oportunidade de poder gerar receita num período em que o país está passando por uma alta de desemprego gigantesca. É difícil, mesmo você tendo uma boa formação, você se recolocar no mercado. Você tem que buscar, existem N formas de você ter uma receita adicional. Né? Os trabalhos online hoje, para as pessoas que têm um certo grau de organização, têm essas habilidades, existem aqueles trabalhos em que você pode virar uma secretária, um secretário online, existem vários trabalhos que a tecnologia ela tem possibilitado para que justamente as pessoas levem dinheiro para casa. Hilton, eu agradeço a tua participação, obrigada aí por todos os esclarecimentos e por trazer essas dicas tão valiosas para os nossos telespectadores. Eu que agradeço a participação aí, agradeço o convite e agradeço a todos os telespectadores aí da Novo Tempo. Bom, então eu conversei com o Hilton Vieira, ele que é especialista em gestão de risco e planejamento financeiro. Então, serviu para ti que está em casa aí, está endividado, está buscando uma alternativa ou daqui a pouco já buscou essa alternativa, mas não sabe se é a coisa mais certa, né, que está fazendo. A dica é, aceita a crise, aceita o momento e te organiza.